Bem-vindos ao Assinatura Marca Cast, o seu podcast que vai falar sobre assuntos de construção de marcas de beleza. Aqui nesse podcast vocês vão sempre encontrar pessoas que têm interface na jornada de sucesso das marcas de beleza. E aí eu vou contar para você que eu sou a Amanda Coelho, 20 anos nesse mercado, construindo marcas, desenvolvendo produtos, desenvolvendo modelos de negócio dentro do mercado de beleza. E minha convidada de hoje é uma pessoa que eu amo do meu coração, minha mentora de negócio. Eu sou cliente dela, ela é minha cliente, a gente tem uma troca incrível. E sabe aquela pessoa que você fala assim, mas você tem um minutinho e depois você fica 2 horas no telefone? Então, ela é essa pessoa. Maiara! Até que enfim, até que enfim deu certo da gente Super falar. feliz. Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Obrigada Também. pelas palavras também. A gente se agarra num telefone, né? Oxi! 3 horas, Ô, eu tenho vários gente. prints de ligações. Nossa, eu fico assim, 5 minutinhos. Você tem 5 minutinhos? 3 Tem horas. 50 mil minutinhos. Exatamente. Obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Eu também tô super feliz. Se apresente aqui para as pessoas, conta um pouquinho da sua carreira brilhante aqui, que a gente adora saber. Bom, eu sou a Mayara Murakami, sou publicitária de formação, mas fui me especializando ao longo do tempo em branding e business design. E tenho a Carpe, sou fundadora, sócia fundadora da Carpe, que é um estúdio de branding, né? Um escritório de soluções criativas, como a gente gosta de falar, porque a gente não tem escopos pré-definidos, né? A gente atende de acordo com a necessidade do cliente. Então, o nosso escritório de soluções criativas, a Carpe. Sou cofundadora e também CMO da Made Skin, que é uma marca de beleza, que foi a porta de entrada pela qual nos conhecemos, né, Amanda? E também sócia de uma clínica odontológica, Clínica Murakami, em São Paulo. Então, tô aí em vários setores empreendendo há 15 anos. Eu tô me sentindo meio velha, assim, Delícia. como vai fazendo 15 anos, esse debut, assim, eu falo, gente, 15 anos de carreira é bastante coisa, né? Como dizia, aqui em Minas a gente fala assim, dá pra rir e pra chorar. Literalmente, né? Literalmente, ri bastante, mas chorei muito também ao longo desses Nossa 15 Senhora! anos. E Sem infelizmente dúvida tenho que alguma. te falar que vai chorar ainda, né? Assim, e vai rir também, né? Com certeza, É com desse certeza. jeitinho. Orgulho do Brasil. Gente, eu fico tão feliz de receber essas mulheres assim que estão trilhando um caminho que serve de inspiração para quem tá vindo, né? Eu recebo muito essa audiência no meu Instagram e eu falo, gente, de verdade, do fundo do meu coração, eu acho que é por isso que a gente se mantém, porque a gente vê que tem gente se inspirando e que a gente está conseguindo tornar a jornada de outras mulheres um pouco mais leve, porque elas estão tendo benchmarking, né, assim, para poder É seguir. lindo de ver, né? É lindo de ver a evolução. Esse feminino tão forte, né? A gente ocupando espaços que a gente não conseguia ocupar antes. Eu realmente acho que nós estamos vivendo um tempo muito bom para ser mulher. Não quando a gente olha no contexto político, social, mas só o fato da gente estar brigando pelas coisas que a gente quer, falando, não aceito isso, não aceito aquilo outro, e não vai ser assim aqui. Eu acho que isso traz uma força para quem está começando agora e mais força pra gente que tá no caminho e fala assim: olha, tem uma galera vindo atrás aqui da gente, eu preciso vencer isso daqui para que essas outras pessoas também venham juntos, né? Oh, e assim, eu ia falar, eu quero começar nosso assunto técnico, né? Mas Tá. já que a gente entrou por esse viés feminino, eu vou tocar num ponto que eu sei que muitas mulheres sofrem, que é, nossa, como é que ela é difícil, como é que ela é brava, nossa, ela é complicadíssima. Porque pelo simples fato de. E eu tô te falando isso, você que me conhece e trabalha comigo, pelo que eu passo na minha carreira. Eu, Amanda, não me furto de falar com as pessoas aquilo que eu acredito by heart, assim, sabe? E eu sei que você também é essa pessoa. E como é que Sim. você lida com esse feminino que as pessoas adoram passar de louca, de descompensada, de reativa, de too much? Eu acho que tem uma questão semântica, a gente conversou sobre isso, né? Se a palavra difícil significa para as pessoas, uma pessoa que se posiciona, que fala o que quer, que não aceita qualquer coisa, tudo bem, eu sou difícil, não tem problema. Eu aprendi a lidar com isso, hoje a CAP, principalmente, hoje tudo que eu estou envolvida é cercado por mulheres, eu sou uma defensora ferrenha da mulher em todos os espaços.
Então, quando eu vou consumir alguma coisa, eu prefiro consumir de uma mulher. Quando eu vou contratar para alguma coisa, eu prefiro contratar uma mulher. Nos meus negócios, eu tenho vagas afirmativas para mulheres, né? E eu acho que isso é muito importante. É um mote para mim, assim, é uma visão de mundo, é uma coisa com a qual eu realmente tô envolvida ao longo desses anos de carreira. E todas as vezes que eu vi alguém sendo chamada de louca, de difícil, foi uma mulher se posicionando e dizendo o que ela aceita ou o que ela não aceita. Então, tudo bem, sou difícil. Eu também. Sou difícil, Gente. dificílima. Não Ai, tinha meu Deus, ela é acho que na complicada. novela que falava assim, difícil, dificílima. Difícil, dificílima. Difícil, Não. dificílima. E como é que é aquele? Pode me chamar de doida, não sei o quê, mas se falar assim, ela é difícil, mas ela é competente. Como é que é? Não tem uma frase, um meme que tá rolando assim? Eu não vi esse. É tipo assim, Eu sou meio... nossa, ela é complicada e tal, não sei o quê, mas ela é competente, ela resolve. Então, a gente acaba se agarrando um pouco. Eu acho isso muito ruim, assim, sendo muito sincera, porque é pesado para a vida emocional da mulher como gestora. No fundo, as pessoas que rotulam as mulheres que estão na gestão dessa forma, elas querem deslegitimar a sua liderança. Elas querem deslegitimar o seu discurso, né? Porque você está falando uma coisa certa, mas aí ele é o famoso, não é o que fala, é como fala. Não, não é o que fala, não é como fala, é porque você também está recebendo do jeito que você quer, né? Assim, então Eu acho que as pessoas também esperam da gente uma certa baixar a cabeça, doçura em uns momentos que você tá sendo escroto comigo, você quer que eu seja doce, meu amor? é porque Como seu assim? papel é aguentar. Exato. Seu Então, papel é ser assim, boazinha. é meio... Ah, Isso que pra mim é loucura e é maluquice, né? Mas sim, é muito pesado. Eu acho que essa minha visão disso, assim, tudo bem, eu sou difícil, então, se pra você eu me posicionar me torna uma pessoa difícil, ela veio depois de muitas lágrimas, de muitas lágrimas. Eu trabalhei com homens, né, a vida inteira, trabalho, tenho clientes homens, tenho parceiros de negócios homens, e muitas vezes você vê uma pessoa falando exatamente a mesma coisa que você falaria e algo que você faria no mesmo tom, mas se você falar é diferente. Eu me lembro muito bem de um projeto que eu estive em algum momento e eles era uma startup e só tinha homem. Só tinha homem. A Carpe era eram as únicas mulheres que tinham qualquer envolvimento com aquele projeto, éramos nós. E aí, diante de uma situação bem específica, essa pessoa se exaltou e começou, né, a falar, esbravejar e etc. Eu ouvi, quieta, calada. Quando ele terminou de falar, eu me coloquei no mesmo tom que ele. Eu mantive o tom da conversa, ou seja, técnica de espelhamento. Você tá falando comigo nesse tom, eu vou te devolver no mesmo tom. Ele olhou pra mim e falou assim: Nossa, você é muito reativa. Falei, ok, você me fala o que você quer, do jeito que você quer. Aí, quando eu te respondo, você acha que eu sou reativa? E todo mundo ficou chocado pelo fato de eu ter batido de frente com esse posicionamento dele. Só que eu acho que isso, ao longo do tempo, e depois especificamente desse projeto, eu comecei a aprender que isso me colocava num lugar acima do que eu estava. Isso fazia com que as pessoas me respeitassem, inclusive trazia uma credibilidade para o meu trabalho, ao ponto de que, se eu acredito que aquilo é daquele jeito, eu vou te ouvir, mas eu vou me colocar, eu vou me posicionar e eu vou falar o que eu acho sobre aquilo. E é muito louco isso, né, assim, pra gente falar desse capítulo. E o quão é bom ouvir de mulheres, porque eu acho que você só consegue verdadeiramente sentir aquela dor quando você de fato está naquele lugar. Porque, por exemplo, Deus me deu uma bênção de um marido incrível, né? Assim, o Saulinho, ele é uma bênção na minha vida. E eu encho a boca pra falar isso, porque é um presente de Deus, né, na minha vida. Mas às vezes eu falo as coisas pra ele, assim, nesse sentido feminino, né? E aí ele fala assim, Miss Vida, será que foi isso mesmo? E eu entendi que na minha vida eu preciso nomear as coisas que estão acontecendo comigo, né? Igual você falou, poxa, eu estou sendo atacada aqui, sim, mas eu não posso reagir, eu tenho que achar normal, eu tenho que achar normal um parceiro passar por cima de mim, eu tenho que achar normal eu não posso discordar. Então, eu não posso nunca estar numa posição de liderança.
isso tá fadando o meu futuro, porque se eu não posso ter conversas difíceis, se eu não posso fechar o tempo, vamos dizer assim, me furtar esse direito pelo meu sexo, não aceito, sinto muito. Não tô nessa fase da minha vida. O bom de envelhecer também é isso, né? Que a gente vai, de certa Exatamente. forma, falando assim, cara, sinto muito, se quiser bem, se não quiser, vou orar por você, amém, sabe? Sim. Até porque quando você pega uma avenida de decisões e de foco e de objetivos, você para de olhar para o lado. Então, essa galera que tá aqui, ó, você é louca, você é complicado, você não sei o quê, é quase você fala assim, vai me vendo, vai vendo aonde que eu sou louca e aonde que eu vou chegar, né, assim. E com isso, essas pessoas vão perdendo a credibilidade na tentativa de de te deslegitimar, né? Sim. Então, eu quero abraçar todas as mulheres aqui agora, que como Maiara e eu aqui, ó, bem quentinho, que se estão tentando te passar de louca, se estão tentando te chamar de reativa, de grossa, de nervosa, e o que você está tentando fazer é se comunicar, sim, a gente sempre pode trabalhar no como, né? A gente sempre pode melhorar a comunicação, e é algo que eu faço muito na minha vida, é me criticar e tentar melhorar. Mas não se deixe deslegitimar e não se deixe passar por gaslighting. Porque isso já existe, isso é nomeado e isso é uma coisa que constantemente ocorre com as lideranças femininas. E em alguns momentos a gente deixa de acreditar na gente, né? E a gente passa a falar, "Putz, será que eu realmente me passei? Será que eu realmente..." E eu não vejo nenhum homem fazendo esse Não, questionamento. pelo contrário, quando os homens são pungentes, eles são duros. O cara é fera, firme, ponto. homem de fibra. Batazarão, bom. Isso é um macho, que macho bom, né? Homão da porra. Homão da porra. Agora a gente é o quê? Homão da Louca, porra. maluca, pega a camisa de força pra ser reativa e tá todo mundo ao seu lado fazendo bobagem, mas você tem que ficar aqui. Você quer um cafezinho? Ai, sinto muito, amores. Se Mas isso vai decepciona, né? mudar. Isso vai mudar. Você acha? Eu acredito de verdade Sei não. Acho que, que ainda isso demora. vai mudar. Eu acho que depende muito da gente. Eu acho que quando a gente começa a ocupar espaços que disseram que não eram nossos, e aí a gente começa a arrasar, porque é isso que a gente faz. Vai lá e arrasa. Vai lá e arrasa, entendeu? Eu acho que isso vai trazendo para as pessoas um olhar de opa, talvez a minha percepção sobre isso esteja equivocada. E também ao ponto que começa a ficar feio você deslegitimar mulheres. Por mais que a pessoa pense daquele jeito, ok, pensa do jeito que você quiser, mas fica quietinho, não tenha o direito de falar, porque senão você vai ser confrontado. Eu acho que isso também vai tirando a coragem das pessoas de serem babacas. Você sabe que isso eu Entendeu? percebi? Quanto mais eu fui me posicionando e sendo brava, esse lugar é o que me colocam, né? Que ela é brava. A galera começa a ficar com medo também de pisar no seu calo. Completamente. E eu acho bom, eu não acho ruim, não. Porque, assim, vem não, gente. Vem não, que aqui tem, sabe? Assim, não treta, não. Vem Toda tirar vez minha que- luz, meu Toda brilho. vez que você coloca limite em uma situação, seja ela na sua vida pessoal ou na tua vida profissional, as pessoas que são impactadas por aquilo vão olhar para você e falar, nossa, você mudou, você tá diferente, né? Por quê? Porque você não tá mais se rendendo àquilo que as pessoas querem. Então, assim, eu já tive, nossa, ao longo desse tempo, tantos clientes, e eu já vi tantas pessoas não conseguindo desenvolver um negócio a partir de uma visão de mundo própria, porque ela estava o tempo inteiro adequando o negócio dela, porque essa pessoa prefere assim, essa pessoa prefere assim, Não, aquela gente, outra isso é um pessoa, não, mas com desgaste essa pessoa eu operacional, falo assim. né? Não tem como. Não, é um desgaste, assim, de vida. Vira né? um patchwork De vida. seu negócio. E no fim, é aquela conversa que a gente teve, e eu passei muito por isso, e eu vou caminhar aqui para uma parte mais técnica, embora eu acho que esse tema da liderança feminina, ele tem que aparecer mais aqui no podcast, porque as donas de marca de beleza são preponderantemente femininas, e elas precisam desse abraço, né? Mas eu queria caminhar para o que você falou, que eu acho que é muito importante, que é, na Carp, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da Carp, por que que você fundou a Carp. E na Carp eu sei que você tem um serviço, cujo qual eu tive o prazer de vivenciar, e que eu acho que vai casar muito com isso, que é tomar cuidado para o seu negócio não virar um grande patchwork de serviços e de operacionalização, que não serve ao seu negócio, serve a todo mundo externo, mas não serve ao seu negócio. Eu me vi nesse lugar.
quando a Mai chegou na minha vida, e a gente vai construir um pouco dessa história aqui com vocês, a gente vai dividir nessa história, eu me vi sendo muito boa para todo mundo e ruim para o meu negócio. Sendo muito boa para o cliente, prejudicando o meu negócio. Sendo muito boa para um parceiro e prejudicando o meu negócio. Colocando o meu negócio em risco em detrimento de um outro negócio. Eu me vi nesse lugar, gente, depois de 17 anos de empreendedorismo. Eu parei e falei assim, pera, eu sou maravilhosa para o meu cliente, sou ruim para mim. Eu sou maravilhosa para o meu parceiro, sou ruim para mim. Eu sou sensacional para o mercado e sou ruim para mim. Eu sou ruim para o meu negócio, eu sou ruim para minha equipe, eu estou sacrificando a minha equipe para servir um outro negócio e eu não faço mais isso. Então, eu acho que, assim, são decisões que a gente toma que eu vou... Estrelinha. Orgulho de te amar. Não, orgulho de te amar. É porque são decisões. Hoje de manhã eu tomei uma decisão e quando a gente toma aquela decisão, é o que eu te falei, você pega uma avenida e, cara, ninguém te para. Porque tá decidido. No fundo, eu acho que as esquinas que a gente vira, as distrações que a gente tem, que nos impedem de chegar nos nossos objetivos, é porque a gente permite mentalmente, no jeito que a gente age, que aquilo aconteça com a gente. E assim, a não permissão só pode partir de você. Mas me conta de Carpe, precisamos ficar aqui até amanhã. Aquela nossa tem 5 minutinhos, tem uma horinha, quase, Tipo, 20 horas depois. 16 horas de podcast. Senta e pega uma pipoca. Bom, a Carpe, como eu comentei, ela foi fundada há 15 anos, né? Ou seja, eu era super jovem quando fundei, tinha ali 20... Não façam a conta. Tinha 22 anos quando eu fundei a Carpe, estava ali no meu último ano da faculdade. E no meu primeiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que fazia gerenciamento de carreira de atletas, né? Ali, durante a minha faculdade, eu ainda tinha uma ideia de que eu ia me especializar em marketing esportivo. Gostava muito, sempre gostei muito de assistir esporte, do universo de esporte, e inclusive do universo das marcas, né, colaborando ali com os esportes, as propagandas. Me lembro das propagandas, os cases da Nike, de ver Adidas e tal. Então, na faculdade, eu construí essa ideia de que eu ia ir para o marketing esportivo. E aí, consegui uma oportunidade de trabalhar numa agência, né, no escritório de gestão de carreira de atletas, contribuir na gestão de carreira de vários atletas que são hoje muito famosos, na época não eram tanto, mas que hoje são enormes. Participei de projetos, assim, nossa, que super oportunidade. Com a idade que eu tive, eu realmente eu tive muita sorte, eu tive muita sorte porque foi muito legal essa experiência. E quando eu estava nesse trabalho, eu viajava muito e a minha vida era muito desgastante. E eu pensei, cara, como que eu faço para pegar o que eu faço aqui hoje e oferecer isso para as pessoas que são menores, né? Para negócios menores, onde eu tenha realmente a capacidade de desenvolver um projeto assim com começo, meio e fim, e ver o meu poder de ajudar o cliente a evoluir, né? Porque ali eu era só um pedacinho do processo, né? E eu queria fazer o processo todo. Então, eu abri a Carpe, desculpa, imagina, pensando nisso. E no começo, a Carpe começou olhando realmente, assim, para ativações de marca, eventos, né? Então, você tem um nome, você tem uma empresa e você precisava ser conectado e aparecer para algumas pessoas. Então, eu trazia essa ideia que veio do branding pessoal, né? Da gestão de carreira, que era: eu preciso construir pontos de identificação entre o público e a pessoa. E a base do meu trabalho foi isso por muitos anos. E aí eu comecei a estudar branding, né? Branding não era nessa época um nome que estava em voga, né? As pessoas não conheciam, e branding era para Nike, para Apple, para Globo, né? Não era uma coisa para uma marca pequena, né? E comecei a estudar branding, fiquei completamente apaixonada por esse universo, assim, completamente apaixonada, fissurada. Você sabe, a gente é meio Não, doida, né, viciada. nesse sentido de hiperfoco, eu assim, sou assim fiquei também. realmente, assim, muito encantada. Conforme eu fui
fazendo os meus processos de branding, eu entendi que o mercado de moda era o mercado que mais tinha noção do quanto a percepção importa, né? E aí eu falei, cara, esse mercado, ele tá mais suscetível a receber esse serviço e fazer um bom uso dele. E aí eu comecei a trabalhar com as marcas de moda, né? Atendia nichado ali só a marca de moda. Quase enlouqueci, porque é um mercado que tem uma cadeia produtiva, inclusive, muito parecida com Cosmético, né? o de cosméticos, envolve muita gente. Eu falei, eu sei as coisas relacionadas à publicidade, marketing, branding, mas existe um conhecimento que eu não tenho e que me ajudaria aqui. Então, eu fui fazer formação em coach, então fiz Master Coach na época. Fui fazer cursos aqui e fora de consultoria de imagem, então eu entendi que muitas vezes eu tinha um cliente que ele era incrível, mas ele não parecia ser incrível. E tem uma frase do Tom Peters que ele fala assim: ser é maior e é melhor do que parecer, mas parecer quem se é também importa. Né? Então, assim, você precisa ser para parecer. Obviamente, isso é mais importante, né? É maior, mais Mas não adianta importante. ser e não parecer. Porque Até porque você vai ter fica dificuldade de progredir, de crescer. Você sabe o que eu falo sobre isso? E eu aprendi muito com a Fabi Lopes, inclusive, maravilhosa, assim, no assunto de brand persona. Eu fui cliente dela, sou parceira dela, né, de tudo. E uma vez ela falou assim pra mim, Amanda, essa coisa de você não querer parecer quem você é, isso causa uma dissonância cognitiva. A pessoa não entende. E toda hora que né, toda vez que a pessoa não entende, ela não te contrata. Porque, no fundo, você está acionando um alerta na cabeça dela do por que que a pessoa não parece. Por que que ela, né? E é claro que hoje, sabe uma coisa que as pessoas me questionam muito? As pessoas chegam para mim e falam assim, mas o fulano de tal é um mega empresário e não tem Instagram. Aí você vai ver, é um senhor de 70 anos que está multibilionário e que já está fazendo uma sucessão lá e que não quer mexer com isso. E aí eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, essa pessoa pode se dar ao luxo de não estar na internet. Essa pode se dar ao luxo porque ele está na saída do mercado, gente. Ele está numa avenida onde ele já se consolidou num mercado que aceitava isso. Hoje, a gente está habitando um mercado que quem está vindo, o mercado não aceita mais isso. Então, Não mesmo. gente, sabe o que eu falo? Me dá uma percepção quando eu vejo uma pessoa que não tem rede social nenhuma, que não. Eu falo assim, gente, será que essa pessoa está sendo perseguida pelo FBI? Será que essa pessoa é um criminoso? Será que ele tá com medo de estranho, ser né? preso? Porque não faz sentido. E aí eu falo assim, aí fica aquele povo recalcado, que é puxa aqui, recalcados, criticando quem tá no ringue, entendeu? Cara, se você tem domínio da palavra, se você tem domínio técnico e você não tá na internet, tudo bem, é uma escolha sua, mas alguém vai ocupar esse espaço. Aí você vai ficar lá, recalcado na sua casa, falando assim, mas esse povo da internet é charlatão. Você também é charlatão do seu conhecimento, tá guardando tudo pra você. Tem aquele povo que morre com uma receita e não passou nem pro filho. Conhecimento é do universo, bicho. Vai pulverizar isso. Ou então fica calado ali na rota de sair do mercado. Porque eu vejo pro futuro assim, essa turma que tá escondida debaixo de umas cobertas, não vai rolar, não. Qual a sua opinião sobre isso? Polêmica. Quero polêmica nesse podcast. Eu tenho inúmeros clientes que não têm presença digital e que trabalham presença offline e que são muito reconhecidos entre seus pares e nos seus mercados. Eu sou super a favor de você tomar as suas decisões com base nas suas escolhas de vida, né? Então, vou te dar um exemplo claro. Eu não sou uma pessoa extremamente ativa nas redes sociais. Hoje não cabe mais no meu dia a dia. Não é uma coisa que eu amo, assim, ficar lá o tempo inteiro aparecendo. Eu gosto muito do bastidor, né? Eu faço muita coisa que às vezes as pessoas ficam assim: Meu Deus, você fez isso, você não postou, você atendeu não sei quem, você A gente não posta postou cliente, nada. a gente já teve essa discussão. E assim, Gata, mas você tem uma presença online, não vem que não tem. eu tenho uma presença digital. Olha ela querendo passar de offline. Não aceitarei nesse podcast. De forma alguma. Eu não tenho. Eu não Você não tem volume. Eu não tenho volume, exatamente. Eu não sou low profile, né? Assim, a ponto de perfil fechado, não posto nada de trabalho. Não, eu posto mais com parcimônia, assim, aquilo que.
Que é tudo estratégico. o que é muito estratégico, exatamente. Eu tenho muitos clientes hoje performando muito bem, seguindo essa mesma visão. Até porque hoje, para você crescer na internet, é muito mais difícil do que antes, Nossa, não tem né. compara Então, gente, antes não tem você tinha um comparação. volume de conteúdo, você conseguia alcance. Hoje não é mais assim que funciona. Dependendo do volume, você tem desalcance, né. Exato. Mas deixa eu te pôr um ponto aqui, tá. Quando eu falo dessas pessoas que elas se consolidaram no mercado offline, eu incluo a gente, porque assim, pensa, eu sou uma pessoa 40 a mais. Quando eu entrei no mercado de trabalho, não existia rede social. Eu tive um tempo para criar a minha carreira e para transitar na minha carreira e para me consolidar, que se hoje eu determinasse que eu gostaria de ser uma pessoa offline, meus pares me reconheceriam porque eu sou dessa época. Mas o que eu estou vendo hoje, e principalmente, gente, quando eu falo isso aqui, é um lugar dedicado a donos de marcas, de beleza. Eu estou falando de um segmento. Eu não estou falando de um cara do mercado financeiro, que é uma outra linguagem. Eu estou falando aqui deste mercado. Para aqui, de onde eu vejo. A gente, com 40 e poucos, a gente teve mais tempo criando uma carreira offline do que online. Você concorda comigo? Completamente. Então, nós estamos nessa turma que se consolidou no mundo offline. O que você me diz de um dono de marca hoje, que está criando uma marca, que é o público aqui do nosso podcast, e que está querendo ser estritamente offline porque simplesmente ele tem preguiça da internet? Vamos à polêmica. Não, porque eu acho que é um Vamos. lugar de discussão, gente, porque assim, nosso ponto de vista ele nunca é 100% certo e nem 100% errado, Existe, né? né? Eu Na gosto de pessoas realidade. que discordam. O que que eu acho, assim, certamente é muito importante você conseguir fazer uma associação de marca a uma pessoa, porque no fim do dia a gente confia em pessoas, não em instituições, né? Inclusive, ultimamente não dá para confiar em nenhuma instituição, É. né? A gente realmente se fia nas pessoas, né? Então, de fato, ter uma presença digital para um dono de marca caracteriza aquela marca, né? Ela empresta coisas, né? Então, quando eu falo em nome da minha marca, eu estou emprestando características minhas, pessoais, para essa marca. Eu estou desenvolvendo a minha narrativa e associando isso à marca. E essas CPF forte. associações são muito importantes, né? Agora, se a decisão desse dono de marca não, né, não quero, não gosto mesmo, ele vai ter que contratar pessoas que façam É isso. isso Então, que eu ele vai falo. ter um investimento maior com influenciadores para que ele possa expandir a audiência dele e também que ele possa imprimir uma visão de mundo, né? Poder fazer associações. Então, sei lá, contratei uma pessoa que é mãe, que trabalha com isso, aquilo, outro, e ela tem uma conexão com o meu público, ela defende uma causa específica. Você vai criando essas associações. Quando você se predispõe a ter presença de marca, a ser a cara ali do seu negócio, está cortando um caminho. E mais do que isso, sabe uma coisa que eu sinto e que, novamente, não é 100% certo nem 100% errado, é de onde eu vejo aqui, né, e emprestando também, eu gostei disso, mas assim, emprestando um pouco da minha experiência. A partir do momento que eu comecei a me posicionar na internet, eu me tornei uma pessoa 360 possibilidades para servir o meu negócio. Você serve 360 ao seu negócio, então você tem mais possibilidades de trazer a visibilidade para o seu negócio. Porque, por exemplo, se eu tenho uma presença digital, eu automaticamente vou ser mais convidado a palcos, mais a eventos, aonde eu vou ter, gente, a possibilidade de falar do meu negócio. E quem lida, por exemplo, comigo, sabe que o meu assunto é estritamente business. Então, assim, eu não estou ali para poder falar da periquita, do papagaio. Não, eu quero oportunidades de falar do meu negócio, ou de falar dos meus clientes, ou de falar do que eu faço, né? Então, abre possibilidades. E também, uma outra coisa importante, que é uma dica até que eu vou falar, porque é uma coisa que eu acho que eu nunca falei nesse podcast. Um negócio de beleza, ele tem muitos stakeholders. Então, ele tem muitas pessoas que precisam estar conectadas ao seu negócio para que essas pessoas sirvam o seu negócio. Então, você tem ali a gente mesmo, né? Uma pessoa te contactou. Você fala assim, gente, onde que eu vejo quem é essa pessoa? Porque, pô, é muita gente acessando. Aí você vai lá, você olha, você consegue entender um pouco da pessoa. É a mesma coisa com os fornecedores. Quando eu chego com uma pessoa e falo assim, cara, aqui, ó, tá uma pessoa, gosto de negócio, o negócio dela é esse, ela é essa pessoa. Querendo ou não, eu tô imprimindo uma proximidade.
e aquele fornecedor passa a ver aquela pessoa como uma pessoa estratégica. Então, eu acho que a presença digital, as pessoas olham ela em 2D. Tipo assim, tá querendo aparecer, né? E Sim. Sim. E por que não? Qual é o problema? Se eu coloquei uma foto minha no Instagram, eu quero aparecer, não tem E problema de nenhum. preferência que o Instagram me ajude a aparecer, porque eu preciso aparecer. Exatamente, para mais gente. Agora, se o caminho. É porque tudo na vida tem um caminho. Se o caminho desse empreendedor de beleza, de marca de beleza, é ser offline, ele precisa ter uma estratégia, porque alguém vai ocupar esse lugar. Alguém precisa ocupar E aí não se enganem. Esse alguém vai ocupar esse lugar, ele tem poder. Eu gosto de tratar com o meu cliente o seguinte: quando eu converso com pessoas que têm resistência com essa questão da rede social, Tem muita gente ainda, né? muita gente. E eu acho que cada dia mais tem, porque a internet virou um lugar muito chato, assim, né? Você, Terra de ninguém. por né? exemplo, não gosto de maçã. Meu Deus do céu, ela é contra a maçã, agora todas as pessoas pró-maçã. E dá um Então as medo, né? pessoas ficam com medo mesmo. Dá um E, medo. e não. E não é estranho ter medo, né? Às vezes eu também tenho medo. Às vezes eu vou Sim. postar alguma coisa, me posicionar sobre algum tema, sobre algum assunto. Falo, posto, não posto? Será? Você tem que ter muita convicção daquilo que você está fazendo hoje para você imprimir a tua identidade numa rede social, E né? comunicação tem segredo, né? Assim, gente, comunicação é ciência. A gente estava falando aqui antes de você chegar, a gente estava falando assim, o maior medo das pessoas que se posicionam na internet é você falar uma coisa aqui que é mal interpretada, ou até que é bem interpretada, mas que prejudica você num negócio lá na frente. Então, é por isso que a gente fica com medo, né? Porque, assim, na rede social, as coisas, elas são duráveis, né? E nós, enquanto pessoas, a nossa opinião muda sobre as coisas. Então, é muito comum, às vezes, você ver alguém falando sobre alguma coisa e as pessoas irem lá em 2015 e acharem um tweet da pessoa falando não sei o que, não sei o que lá. Você fala, cara, a pessoa... Eu não sou a mesma pessoa de 2015. Não, É e graças a óbvio que Deus, as minhas né? opiniões de 2015 pra cá mudaram. Mas existe esse lugar, assim, perigoso na internet. Eu compreendo quando as pessoas falam isso. Mas aí eu tenho um ponto que eu trago para as pessoas que é o seguinte: ok, tudo bem, você não quer ser a cara da sua marca, mas pensa na seguinte situação: você é maior do que o seu negócio. Eu tenho a Carper hoje, tenho a Made, tenho a clínica, mas eu não sei se daqui 10 anos eu quero ter essas coisas. Talvez eu queira me reinventar, fazer uma transição de carreira e, sei lá, vender coco na praia. Ou pulseirinhas de miçanga. Eu acho mais Vestidos, mais canga, legal. coco. Exato. Vou vender alguma coisa na praia. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa decente, honesta, comprometida, a ponto de, não importa o que eu vou vender, elas confiem em comprar. Então, você construir hoje a tua presença digital não tem a ver com o volume de conteúdo, mas com o gerenciamento de percepção. O que você quer que as pessoas saibam sobre você, entendam sobre você? Não é manipular a percepção das pessoas, é gerenciar. Por quê? No momento que eu não me posiciono, eu já estou posicionada. E aí eu não estou tendo o direito de me apropriar do meu posicionamento e da minha narrativa. Eu estou deixando isso em aberto para que as pessoas deduzam e achem o que elas quiserem. Que é o E famoso- isso, para mim, é mais perigoso Muito do mais. que se posicionar. Eu também acho. Então, não é que eu sou contra quando a gente pensa que esse é o único caminho. Eu não acho que esse é o único caminho. Existem pessoas que estão entrando agora no rolê e estão sendo bem-sucedidas, fazendo trabalhos incríveis offline. A gente já conversou sobre isso aqui, não dá para ficar trazendo nomes. Mas eu tenho hoje clientes que estão performando super bem no ambiente offline. Inclusive, o offline é uma grande tendência para os próximos anos, né? Agora, eu acho. O que não exclui a presença digital. Não, Tá? sim, Não sim, exclui. sim. E eu acho legal você falar isso, porque assim, isso que você falou da pessoa não se posicionar é o famoso quem cala consente, né? E isso também se desdobra na nossa conversa lá do início, que é tipo, se você está numa situação e você corrobora com essa situação, você é responsável, né? Bom, falando da presença digital e ali conectando um pouco com o nosso assunto de Carpe, para a gente poder voltar aqui um pouco ao ponto, eu concordo com você e eu acho que é legal a gente discordar nesse ponto de que o offline também é um caminho. A questão é que a gente só precisa entender que o offline ele é um caminho que escala mais devagar. Para a marca de beleza. E você tem uma maior dificuldade de acesso.
Porque veja, hoje na internet, se você entra no LinkedIn, você consegue mandar a mensagem para uma pessoa XPTO, entendeu? Ou no Instagram, você consegue se conectar. No offline, você tem algumas barreiras para ter acesso a algumas Você tem que ter pessoas. um número de telefone, um Exato. e-mail, uma Então questão você assim. vai. O que as pessoas, inclusive, às vezes acabam negligenciando, que é o relacionamento, networking, né? É construir esse relacionamento de uma maneira genuína. Tem um livro incrível que eu indico para todos os meus clientes, chama Nunca Almoce Sozinho, que fala sobre relacionamento, sobre network. E eu acho esse livro incrível porque ele fala sobre como a gente constrói esses relacionamentos. E esses relacionamentos no longo prazo são importantes. Por quê? Existe uma pergunta que às vezes a gente não se faz, que é o seguinte: imagina só que teve uma época na China que não podia funcionar o Instagram. Se a sua empresa só depende do Instagram e das redes sociais para performar, você construiu a sua casa num terreno dos outros. Mole embaixo. Entendeu? Então, assim, se de repente, por qualquer motivo que seja, que pode acontecer, não puder mais ter essa ferramenta, você perdeu toda a tua capacidade de geração de receita. Então, assim, eu acredito, e você sabe que é isso, porque a gente trabalhou isso no projeto de assinatura, e quando você manda lá cliente pra gente, a gente também trabalha dessa forma. Eu acredito muito na complementariedade Do desses ecossistema, canais. sim. Eu acho que existem vários canais de comunicação e de relacionamento. O Instagram, o LinkedIn, o YouTube, eles são uns desses canais, mas existem muitas coisas para acontecer. Eu me lembro muito de um cliente que a gente teve, que um dia a gente foi fazer uma feira, e esse cliente ele trabalhava, isso já há muito tempo, já trabalhava com inteligência artificial, era uma HR Tech. E aí, nessa feira, eu falei assim: olha, a gente precisava fazer uns folders, umas sacolinhas, tal, não sei o quê. Não, teremos QR Code em todo o stand, Eu ainda esqueço. porque nós somos digital, a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, não faz sentido nenhum a gente entregar papel. Falei, ok. Chegamos no evento, todas as pessoas que passavam no stand falavam: você tem um folder? Você tem um folheto? Panfleto? Você tem um panfleto? Por quê? Porque essa é a dinâmica do Da evento feira. físico, Essa é a da feira. comunicação daquele lugar, né? Exato. É Então, o assim, as pessoas às vezes dispensam as coisas, achando que aquelas coisas estão ultrapassadas e elas deixam de fazer coisas que são importantes. Eu me lembro, Renato, vou mandar pra você, Renato. Ele olhou assim pra mim e ele falava assim: desculpa. Ai, meu Deus. Ele olhava assim pra mim e falava: desculpa. Mas tem Ele que passou o falar. evento inteiro brincando e pedindo desculpas, porque ele não me ouviu como especialista. Ele me contratou para aquilo, mas ele não me ouviu, entendeu? E o cliente às vezes não entende que eu não tô imprimindo a minha vontade, né? Eu tô fazendo as coisas baseada naquele canal, no tipo de experiência que as pessoas esperam naquele ambiente, né? Essa história é muito legal, porque é isso, não existe coisas velhas ou dispensáveis. Não, existe uma complementariedade na estratégia. E assim, isso que a gente vai bater muito nessa tecla, até por conta da presença da Carpe e até mesmo do QG Assinatura, né? Esse ano, eu tive a bênção de conseguir trazer uma profissional que eu já queria trazer para o meu time há muito tempo, né? Fui juntando um cofrinho ali, ó, uma sacolinha, fui botando as moedinhas e fui botando um caminhozinho para ela, assim. E eu sou uma pessoa que, assim, gente, não se enganem. Tudo que eu converso tem um objetivo. Então, por exemplo, eu encontrei com essa profissional algumas vezes em aniversários, ocasiões, né? E aí eu fazia perguntas para ela e ficava vendo como ela ia me responder aquilo para que eu entendesse se de fato eu estava criando a estratégia certa para o meu negócio, né? Uma pessoa que eu gosto muito dela, amo, sou apaixonada, Letícia. Um beijo para você, meu amor. E aí ela veio para o meu time, né? A gente saber que tudo tem ciência, a gente respeita o currículo, o estudo e a competência do outro, né? E aí, numa conversa com ela, ela falou assim pra mim, eu falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque eu sou como desarmar. Que bom o cliente que faz, né? Que você falou, o cliente que executa, né? Amo. Eu gosto de executar, gosto de ver as coisas e tal, e gosto de me amparar de pessoas que falam assim, não, espera, calma, né? Porque, né, meu ímpeto é pra frente, né? E aí, conversando com ela, chamei ela pra uma reunião e tudo, e aí eu falei assim, ô Let's, eu tô querendo fazer isso e comunicar dessa forma, e a gente fazer essa peça aqui, e aí ela falou assim, Amanda, primeiro, toda comunicação precisa ser interna.
Então, primeiro para dentro e depois para fora. Na hora que ela falou isso, eu parei e falei assim, 18 anos fazendo errado, mas que bom, vou acertar agora. Sabe, assim, porque a gente tem que entender que essa área da comunicação, ela tem técnicas, as pessoas estudam isso, elas entendem um ecossistema de uma forma e tal. Eu não sou profissional da área de comunicação, então eu preciso me cercar dessas pessoas para atingir. Mas uma coisa que Deus me deu, eu falo que é um dom, é o seguinte, eu consigo ver o outro e entender como eu tô falando com esse outro. E, gente, eu mudo completamente minha forma de falar dependendo de como eu entendo que aquela pessoa recebe a mensagem. Então, por exemplo, até mesmo essa questão que você falou do panfleto, eu sou uma pessoa do papel. Eu sou uma pessoa 40 a mais do papel. Na minha época, a gente tinha caderno, a gente escrevia com a caneta, papel, e o professor avaliava a beleza do nosso caderno. Escreveu a caneta também. Eu sou uma pessoa, gente, que se queria fazer a Amanda feliz, me dá um caderno de caligrafia e um negócio que eu ficava treinando em minha letra horas. Minha mãe, sabe essa coisa que a gente faz com o menino pequeno hoje, pôr no desenho, quando o menino tá tomando a sua mente, a sua sanidade mental? Minha mãe me põe no caderno de caligrafia. Então, eu amo escrever, eu tenho prazer e eu organizo aqui as minhas ideias. É onde eu ponho o passo da mente em contato com o corpo para não ficar acelerado demais e tal. E eu insisto isso com a minha equipe. Então, assim, eu acho que esse mundo antigo, ele é muito pertinente ainda na nossa vida. Só que eu acho que você tem que ter sempre um olho no peixe e o outro no gato, sabe assim? Você tem sempre que olhar para onde o mercado vai e dentro desse caminho, como eu otimizo a minha empresa que está aqui no meio desse turbilhão. Então, a gente lá, estou dando uma dica para vocês, a gente lá na assinatura é muito presencial, a gente é muito do físico, embora 99% dos clientes de assinatura são online. A gente teve na história da assinatura 4.000 clientes e eu tenho 400 e poucos que estiveram comigo presencialmente. Eu tenho cliente na Colômbia, no Equador, na Europa, enfim, que nunca, em tempo algum, sentiram a necessidade de vir presencialmente à assinatura. Mas você, que é minha cliente, minha parceira de negócio, sabe o quanto eu prezo que as pessoas estejam com a gente presencialmente. Então, é você transitar conforme a necessidade do seu negócio, né? A quem você quer servir e de que forma. Eu não vejo a presença digital excluindo a presença offline. Eu vejo que elas se complementam e formam esse grande ecossistema do caos que vende, né? O que eu vejo são as pessoas escolhendo um só caminho, apostando em um só canal. E não precisa, eu vejo né? muito isso acontecer. E eu acho isso sério, eu acho isso grave, porque, de novo, não dá pra você construir toda a tua fonte de receita num único canal. Isso é bem perigoso. De repente, o seu Instagram pode, por algum motivo, você infringiu alguma regra, ele pode tirar você do ar. Eu tenho uma colega que perdeu o Instagram dela, tipo, do nada. E, assim, ela não conseguiu de volta. E ela tentou tudo. Você conhece alguém no Facebook, no Meta, pra eu conversar? Puta, não conheço ninguém que possa resolver isso. Ela tentou, assim, de tudo e não recuperou. Até o WhatsApp o pessoal tá perdendo. Então, imagina só que não era o caso dela, que bom que não era o caso dela, mas imagina se fosse 100% tudo fosse dependente. construído e dependente desse canal, né? Então, eu acho que a diversificação de canais é uma coisa que as pessoas estão negligenciando. Eu entendo também que existe uma questão de verba, né? Às vezes você tem uma verba pequena e aí distribuir essa verba faz você perder alcance e capacidade. Mas faz você ter uma estratégia mais pulverizada também, mas né? é porque as pessoas estão pensando no curto prazo. O tempo inteiro, né? E óbvio, a gente tem conta para pagar amanhã, tem vale dia 20, salário dia 5. Eu entendo isso, óbvio, também tenho empresas. A pessoa fala vale o dia 20, é a pessoa que paga o vale, né? Porque eu não ia saber nem que dia que é o vale. Tipo eu assim, aprovo ela que paga o vale. Eu aprovo o vale lá. O Saulo falou que eu tenho que aprovar. O Saulinho com certeza sabe. O Saulinho, eu falo que eu vejo na cara dele as épocas, dias. O caixa. Gente, juro pra vocês, eu não preciso acessar o caixa, só olhar pra cara do meu marido que eu sei se o caixa tá ameaçado. Do dia 1 ao dia 10 eu sou insuportável. Paty, alô, Paty, alô, Saulinho. Do dia 1 ao dia 10 eu sou insuportável. Mas é isso, eu entendo que existe essa questão da verba, né? E realmente você diversificar, pegar e dividir essa verba em vários canais, às vezes você perde potencial, né? E aí, se você colocar tudo num lugar, você tem um potencial maior, mas você tá pensando só no hoje. Você não tá pensando em possibilidades de coisas que realmente podem acontecer. Não é tipo, né? Podem acontecer mesmo, né? Então, eu vejo isso como um risco muito grande. Eu não tinha LinkedIn.
E era uma coisa que eu não sentia necessidade até certo ponto. Uma vez, numa conversa muito qualificada com a Sandra Takata, que inclusive estou devendo uma agenda para ela, ela vai me cobrar, quando ela ouvir esse podcast, ela vai me dar um oi. Ela falou assim, você tem que estar no LinkedIn. Para o seu objetivo, né, você tem que estar. E aí então, alcei esse voo de estar no LinkedIn. E, gente, eu percebi como eu era ignorante desse aplicativo, porque eu não via necessidade, porque única e simplesmente eu ignorava, entendeu? A partir do momento que eu estive lá, e assim, é muito interessante como as pessoas, na vida de uma forma geral, escolhem caminhos, porque tem muita gente no LinkedIn que não está em nenhuma outra plataforma. Sim. E são pessoas com as quais eu queria me conectar e eu não tinha outras oportunidades. Tipo, geralmente são pessoas mais offline, né? Vamos dizer assim. Porque o LinkedIn, ele serve a muitas coisas, né? Inclusive a vagas e tal. Então, as pessoas acabam estando ali até por uma questão de achar um novo caminho, uma carreira, né? E o LinkedIn me trouxe pessoas de nível C-level que se conectaram comigo fluidamente ali e pelo conteúdo e pelo até o que eu gostaria que é o meu objetivo principal, né? Então, eu acho que a gente tem que ir entendendo cada vez mais o nosso objetivo e se caminhando para aquilo. E a verba, eu vou te falar, eu acho que é o que é a nossa discussão aqui de hoje, né? Gente, esse podcast hoje, ele pegou fogo, porque ele saiu muito conteúdo aqui antes. A gente estava se falando muito assim, sobre as pessoas que querem investir nada e ter um puta de um resultado. E eu trouxe um contraponto aos profissionais que estavam aqui, que é assim, mesmo que você tenha o dinheiro para investir, ele não compra o processo e ele não compra a sua autoridade. Esquece isso. Você tem que ser, você tem que parecer que você tem que ter a estratégia para pulverizar esse ser de alguma forma. Então, assim, não se iludam também com duas perspectivas. Uma, quem não tem resultado é quem não está investindo. Você pode estar investindo pra caramba e não ter resultado porque você está errando no como, né? Ou você vai investir um pinguinho, que nem vocês trouxeram muito da perspectiva de quem opera nesse segmento, que é a pessoa quer investir 5 mil e ganhar 5 milhões. Amigo, esquece isso. Não bota isso na sua cabeça, senão você vai viver frustrado. Vamos falar de business design? Eu tô doido para entrar nesse assunto. Explica para as pessoas o que é o business design. Eu vou, para explicar um business design, eu vou voltar um pouquinho no que eu estava comentando sobre esse processo da Carpe, né, de entendimento ali das coisas. E aí, quando eu trabalhei com o mercado de moda, aí eu entendi o seguinte: naquele mercado, as pessoas queriam parecer, mas elas não queriam ser. Nossa, gente. Essa conversa toda, ela tá se retroalimentando, né? Elas não queriam ser, elas queriam parecer. E aí eu falei, cara, não dá para eu ajudar o cliente a contar uma mentira. Não. Eu preciso ajudar ele a entender o que ele quer realmente. Preciso contar pra ele que ele tá mentindo. Vamos a conversas difíceis. Porque às vezes a pessoa não faz nem... Sabe quando você vai para uma festa? Lembrei de um exemplo ótimo. Sabe quando você vai a um casamento e aí a noiva entra e você fala, meu Deus, é outra pessoa. As pessoas, elas acabam se adaptando muito ao mercado ou à expectativa dos outros, né? Então, assim, tem a hora que tá na moda vestido sereia. Aí você vê alguém que nunca usa aquele estilo de roupa casando... que não deveria nem usar, não é o que favorece, né? Casando com vestido sereia porque para estar adequada ao ambiente, ao momento. A gente podia falar agora 3 horas sobre todo mundo agora querer ser super, hiper, mega magro e ter uma cabeça de pirulito. Pois é. Então, assim, as coisas elas vão sendo fomentadas e elas vão virando quase que uma condição, assim, né, para ser executada. Eu via muito isso no mercado de moda. As pessoas queriam parecer algo que elas não eram. E aí, conversando com a Carol Ramalhete, uma super amiga minha, ela falou assim, a gente estava atuando num projeto, ela falou, Má, eu acho que você seria uma excelente designer de serviços, porque a sua forma de pensar, o jeito que você traz isso para o cliente, eu falei, vamos conversar sobre isso. Ela é facilitadora visual. E aí, nessa da gente conversar, ela me falou sobre o business design, né, sobre algumas escolas em Londres que estavam
atuando muito com esse tipo de curso, né? E muitas empresas realmente usando as técnicas, né, de design thinking para construir processos, construir empresas e produtos e serviços. E a junção disso no business design. E aí eu encontrei, na época, uma pós de business design e eu falei, bom, vou estudar. E aí fui estudar business design. E foi uma grata surpresa para mim, porque eu não imaginava que o business design tinha tanto a ver com branding. Eu fui pensando em ter mais uma coisa para fazer e não em complementar aquilo que eu já fazia. E aí eu entendi que eu já fazia business design, que eu já atuava assim com o meu cliente, somente um título, né? E nem as ferramentas exatas que são utilizadas para isso. Enfim, terminei ali a minha pós e fiz uma atualização do meu método. O que que é o business design, né? O business design, na prática, ele junta visão de negócio, estratégia, operação, experiência e o valor, percepção de valor daquele negócio. Ou seja, ele atua tanto no interno, como a Leti falou, comunicação precisa começar internamente. Então, num processo de business design, o que que a gente fez? Você lembra quando a gente fez o Muito. processo de Gente, business design? tem um parênteses muito legal aí pra gente contar. Na verdade, são dois. O primeiro é o seguinte: depois de. Tem 2 anos. 2 anos. Foi, a gente fez o processo em 2023. 2023 e você Isso. e 24, um pedacinho de 24, e vocês implementaram a partir do meio do ano de 2024 até final do ano passado. Isso. Então, com 17 para 18 anos de carreira, entra uma pessoa na minha sala e fala assim pra mim: Amanda, você não ganha mais dinheiro. Não, eu vou ter que falar olhando para aquela câmera, porque do jeitinho que você fez comigo. Ela entrou na minha sala. Isso assim, ela já estava trabalhando com o meu time. E foi o ano de 2023, gente, foi um ano que eu viajei muito ao exterior, cavando oportunidades para nossa companhia. Então, eu fui para Paris, eu iniciei o ano em Nova York, depois eu fui para Coreia, e enfim, né? E tudo isso com uma criança de 1 ano comigo, né? Maternando ali também. Então, foi um ano que eu estava muito desgastada. E buscando ali uma alternativa para o meu negócio ser mais saudável e até para eu poder reduzir o meu escopo em outras áreas. E aí, a contratação da Mai já tinha acontecido e ela estava trabalhando com o meu time. E nessa ocasião, eu estava lá dentro da empresa e aqui, ó, olha, fecha aqui. Ela entrou na minha sala com toda essa pose que ela tem e falou assim: Amanda, eu vou te falar uma coisa. Você não ganha mais dinheiro porque você dá a sua hora para todo mundo e você não tem tempo para ganhar dinheiro. Ô, gente. Eu te falasse um SAMU para mim, porque eu caí para trás, assim, porque eu falei, gente, ela tá muito, muito, muito certa, só que assim, eu não tava pronta para tomar esse tapa no meio da minha fuça, assim, sabe, no meio da minha cara. Pô! Eu falei, meu Deus. E depois disso, o projeto simplesmente emplacou. E aí, né? não, então, que aí o que aconteceu? Você me deu esse punch, um jab direto, olha, pó, né? E eu Bem sou essa fofa, como pessoa eu sou bem sempre bem fofinha. fofa, agressiva, é, bem lá, bem fofa, pitbull. E aí, e eu sou essa pessoa, gente, eu tenho o dom de ouvir. Então, a hora que ela me falou, eu recebi aquilo tudo. Gente, sem brincadeira, foi uma pancada que eu tomei na hora. Eu falei, putz, grila. Afe Maria, sabe assim, meu. Queria tanto que ela não tivesse certa. Eu dormi com aquele barulho e 2 dias depois, eu acho que eu liguei pra você, já tinha ido embora aqui de Belo Horizonte, eu liguei pra você e falei assim, eu estou saindo do meu cargo de outra companhia e eu vou me dedicar integralmente à assinatura e ao meu posto aqui, a esse trabalho. Você vai me ajudar? Estamos juntos, estamos misturados. E aí o projeto que estava ali acontecendo já, o time estava batendo um bolão, Saulinho capitaneando tudo com você, né? Saulinho novamente, o estrela da parada, junto com o Marcelo, junto com o time trabalhando. E a hora que eu pousei ali, eu falei, tá, então dá pra cá, vamos entender. E aí mudou até um pouco do jeito da consultoria, porque a Má começou também a se dedicar mais a mim, a gente trabalhando ali, conto mais, né? Fecha a porta e deixa o pau quebrar e vambora. A gente decolou de uma forma, gente, assim, até abrindo aqui pra vocês, que a gente triplicou a receita da companhia, que a gente lançou primeiro 2 produtos, depois 4 produtos, então foi assim.
Então, foi um punch que eu precisava tomar e que o business design trouxe dessa forma junto com a mentoria ali da Mai, né? Perfeito. No projeto de assinatura, a gente usou 3 coisas que são muito importantes no business design. O primeiro é a desejabilidade. O que o cliente precisa? E vocês já entregavam o que o cliente precisava sem cobrar por aquilo, né? E isso é caótico, porque nem o cliente se compromete se ele não estiver pagando, e nem vocês conseguem Dá o que o cliente precisa. dar o que Fica o aquela cliente coisa precisa. capenga, né? A empresa não gera Exato. receita, você precisa ter Fica um 500 vácuo, pessoas. né? Fica uma coisa assim que Não faz definitivamente sentido. não funciona. É. Aí a gente teve a viabilidade de negócio, então a gente foi olhar. Existia um time que podia executar aquilo que os clientes precisavam? Se não, quem mais precisava nesse time? Matriz de responsabilidade, então a gente foi entender quem era o dono de cada coisa, porque assim, putz, isso aqui tá com quem? As coisas precisam ter dono, né? Então, as pessoas precisam saber quem elas precisam consultar para responder alguma coisa específica. Então, a gente foi criar matriz de responsabilidade. E também teve, eu até anotei aqui, ó, o que a gente fez no projeto de vocês, a viabilidade operacional. Porque a gente tinha um problema que era o seguinte: em essência, a entrega que o cliente entendia que era de vocês, não era vocês que faziam. Era fábricas. Eram fábricas. E aí a gente passou, e é legal falar disso, gente, porque assim, é um negócio que já parava de pé, um negócio que já tinha funcionário, um negócio que já tinha 4.000 clientes e tal, e que estava disfuncional, até mesmo pelo fato da gente ter educado os clientes errado. E da gente ter, que aí eu falo muito isso abertamente, colocado o nosso negócio numa via de parceria com uma outra companhia que não trabalhava pra gente, entende como? Assim, então, e quando a gente fez esse diagnóstico, né, enfim, e tal, a gente entendeu o seguinte: o cliente passa a não valorizar o que eu faço para ele, porque isso não está produtizado e explicado e falado ao cliente. E ao passo que eu poderia estar fazendo muito mais para a vida do meu cliente e eu não estou porque eu não tenho verba vindo para que eu me dedique. O verdadeiro valor da entrega de assinatura era intangível quando a gente começou a fazer esse processo. E aí, o que a gente foi desenhar? A gente foi desenhar modelo de receita. Então, qual é a projeção de faturamento que essa empresa precisa ter? Qual é a margem? Como que a gente faz para essa empresa crescer de forma sustentável? Porque também não adianta crescer de uma forma que você não consiga sustentar aquele crescimento. E foi incrível, assim, o projeto de assinatura realmente é um projeto que lá na Carpe a gente se orgulha muito de ter feito, mas ele só foi incrível porque do outro lado a gente tinha clientes executores, né? Clientes que realmente ouviam o que a gente estava falando e acreditavam, né? Te contratei, você tá falando que deve ser assim. Não no sentido de hierarquia, eu falei isso, você faz. Sempre A houve gente a construiu troca. junto, Exato. Até porque o nosso negócio é muito específico, né? E os trabalhos de business e branding, eles são colaborativos. Se o cliente me contrata para fazer um projeto como esse e ele não está envolvido no projeto, não vai dar certo. E até mesmo porque, assim, uma das coisas que a gente. E aí é legal falar disso, que foi assim. Então, ela me deu esse punch e eu, então, nessa ocasião, larguei outras cadeiras onde eu era muito mais bem remunerada. E, gente, não larguei uma cadeira, larguei mais de uma. Onde eu era muito bem remunerada para tal função, entendendo que se eu não me dedicasse aqui, eu não tinha um futuro nessa companhia. Ao trabalhar nisso, e quando eu falo trabalhar, gente, é parar, é virar o telefone, era fechar a minha porta, e eram assuntos que me doíam na alma, que é do tipo assim, Foi bem isso sofrido. tudo aqui que você oferece ao cliente, ele dá para você zero. Por quê? Porque não tá clara a comunicação e ele não te pediu isso. Ele não tá te contratando para isso. Ele não quer, no fundo, você não apalavrou com ele, ele não quer isso. E a gente viu o quanto tudo que a gente dava para o cliente ainda era pouco. Você lembra que a gente falava, a Mavi falava assim: você não pode fazer isso. Porque isso que você está dando, você está pagando para trabalhar para o seu cliente, porque isso tem custo para você. E eu não tinha essa consciência, porque era tão natural para mim, todo mundo que sentava na minha mesa receber uma consultoria minha, que eu via pessoas. Gente, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês muito séria que aconteceu na minha vida.
Tem muita gente aí famosinha que me subcontratava para fazer o que eles vendem caríssimo para vocês. Então era assim, a pessoa ia lá e captava um job e falava assim, Amanda, quanto você me cobra para fazer isso aqui? Daí eu falava assim, ó, te cobro X. E essa, então, pessoa vende isso ao mercado pelo triplo. Sendo que o cliente poderia ter me contratado para executar aquele serviço e pago 3 vezes menos. Então, por que o cliente me contratava? Porque não tinha produto para vender. Exato, exato. O processo de produtização da assinatura foi muito legal, né? Primeiro porque a gente só precisou colocar em algumas caixas aquilo que vocês já faziam, né? A gente não construiu os serviços, a gente definiu serviços a partir da entrega que já acontecia de maneira genuína, né? E você tinha medo, você lembra? Não, e não só tinha, como tem, como tive, como terei. Eu acho que é uma coisa, assim, a minha relação com os meus clientes, gente, ela é muito profunda, né? E eu acho que o meu medo era o cliente não perceber aquilo que ele já tinha de graça, ele não perceber que aquilo tinha um custo para mim. E ficar parecendo que a partir de um certo momento eu quis explorar os meus clientes, Sim, né? sim, sim. E eu tomo muito cuidado com as relações. Ô, Mai, uma pessoa, para eu romper com uma pessoa, eu rompi com pouquíssimas pessoas na história da minha vida. Porque para eu romper com uma pessoa, ela tem que pisar muito na bola comigo. Tipo assim, o Saulinho, ele fala assim, Amanda, você tem fama de durona, mas o seu coração é muito mais mole que o meu. Sim. Você é muito mais paciente que eu. Gente, a pessoa ela tem que errar comigo num nível tão bizarro pra eu romper com ela, que é quase que eu sou trouxa, sabe? Assim. Então eu tinha muito essa coisa com o meu cliente, assim, gente, esse meu cliente ele é um caso de amor, nós duas aqui. Como é que eu vou chegar agora pra ele falar que a partir desse momento isso aqui tem custo? Que eu já dou pra ele. E eu não sei se você lembra, que é legal, dica pras pessoas. A Mai falou assim comigo, Amanda, num primeiro momento tá mais fácil a gente vender para quem tá de fora do que para quem tá de dentro. Porque as pessoas de fora já te valorizam e querem te contratar. E eu não tinha agenda para vender o meu serviço, gente. Uma demanda bizarra. Uma demanda reprimida. absurda. Meu direct entupido, meu WhatsApp entupido, meu LinkedIn entupido, meu e-mail entupido. E eu não tinha tempo para atender. As pessoas queriam me pagar pelo meu serviço. E eu dava de graça. Olha, vou te falar. É para acabar o pique de Goiás. Eu acho que com a assinatura, a gente tem alguns projetos que são valiosos para a gente enquanto consultor, né? Porque, primeira coisa, o meu projeto só dá certo se o cliente implementar. Senão é só um papel, É o meu também. né? Então, assim, eu posso ter ideias incríveis. Se o cliente não implementar, quem vai dizer que essa ideia realmente foi incrível e que ela é capaz de gerar sucesso, receita, prosperidade? Não tem como. Então, o primeiro ponto foi, vocês executaram o projeto, e o segundo é que em assinatura a gente conseguiu imprimir o nosso propósito, né? O propósito da Carpe é transformar valor real em valor percebido. E a gente fez isso em assinatura, né? A gente conseguiu, com a ajuda, obviamente, de vocês, a mostrar que existia um valor que as pessoas não estavam percebendo. E elas perceberam. Né? E a gente Então, fez o rebranding também junto. Fizemos o rebranding, exatamente. Depois do processo de business design, porque vocês queriam ser antes de parecer. Na verdade, sabe o que eu sinto? A gente já era. Que é muito o que a gente, é muito o que a gente tá falando aqui, né? Às vezes a pessoa se dedica tanto ao processo de parecer que ela não consegue ser. Porque uma coisa que eu falo que eu acertei muito na minha carreira e me trouxe até aqui foi assim: eu sou uma estudiosa contumaz daquilo que eu me proponho a fazer. Hoje eu não me vejo mais como uma especialista de XPTO, por exemplo. As pessoas às vezes me conhecem pela construção do produto em si, mas, gente, hoje eu tenho uma equipe que faz isso muito melhor do que eu. Hoje eu me vejo muito mais numa posição horizontalizada, né? Uma posição mais horizontal de negócio, onde eu consigo alinhar o seu negócio como um todo e costurar essas caixas. Mas é melhor em produto a minha equipe lá de P&D, as minhas farmacêuticas, engenheiras químicas, que são especialistas nisso. Eu não sou formuladora, não sou pessoa que tá ali no laboratório manipulando e tal. E nem preciso ser, porque o meu valor está muito mais lá na frente, aonde eu vou discutir com você o seu negócio, a sua percepção no mercado, a sua posição de marca, enfim. Então, eu me vi também comunicando e sendo valorizada por aquilo que não é meu maior valor no mercado, sabe? Sim, completamente. E além disso, né, do ponto de vista de Carpe assinatura, quando a gente começou a desenvolver o processo onde a gente tinha mais 1 a 1, eu acho que eu consegui imprimir o meu propósito, né? Que eu falava para você, Amanda, você vai vender.
É só Eu você tinha- colocar. No dia que você anunciar, você vai vender. E eu sempre falo que o meu propósito é ajudar, meu propósito, Maiara, é ajudar a fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas. Não, e ela falava assim pra mim: Isso tudo aqui de gente tá querendo te pagar? E cadê? Tipo assim, aí eu falava assim, não, é porque. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa me acionou, eu tava lá em Paris nessa ocasião, e eu já não tava conseguindo, e eu fiquei com medo de. Gente, olha, presta atenção, presta atenção. Eu fiquei com medo de tratar um contrato com essa pessoa e depois eu não consegui executar, porque eu tô. Cara, não tenho tempo. Aí ela fala, mas calma. Aí eu falo assim, também, eu fico com medo da pessoa ficar decepcionada comigo naquele ponto, porque eu não vou ter o tempo suficiente. Eu falo assim, mas por que, por que você não fala assim, eu tenho X horas? Não pensei, mas que eu tenho X horas, não posso falar. Às vezes a gente não tem essa clareza, né? Eu tive uma cliente uma vez que ela me fez uma analogia muito interessante, que ela falou assim, Má, é impressionante que, assim, eu sabia disso. É como se eu estivesse te pagando para você falar as horas do meu relógio. Tipo, olhando no seu relógio e falando as horas. Eu achei interessante essa analogia que ela fez Porque é elementar, na a gente época. sabe, né? Essa troca é importante, porque no fim você sabia o que você tinha capacidade de entregar. Nossa, uma pessoa com quantos anos de mercado, óbvio que você sabia o que tinha para entregar, e óbvio que você sabe o valor da sua entrega, né? Até porque isso foi validado pelas pessoas que te contrataram ao longo do tempo, os projetos que você Até pela participou. busca do mercado, a busca né? Ninguém do tá cheio de gente mercado. querendo pagar. Gente, eu não E tenho agenda. a notoriedade que você tem, porque a partir do momento que eu tenho um balizador para mim como consultora, que é o seguinte, o meu principal reconhecimento, que é valioso para mim, ele vem dos meus pares, porque o meu cliente, às vezes, ele tem expectativas que não tem a ver com o que eu vou entregar e ele coloca isso na minha conta. E é normal, a gente, enquanto cliente, a gente cria expectativas, né? Agora, os meus pares, eles sabem exatamente o que eu tô fazendo. Porque eles sabem a complexidade do que você Complexidade. entrega. Quando você tem o respeito do mercado, você tem o Exato. respeito de quem entende do que é o seu trabalho. Exato. Então, hoje, eu me sinto muito feliz quando eu encontro os meus colegas, eles falam, pô, que trabalho legal, atendi um cliente assim, que passou lá pela Carpe, eu, nossa, fui assistir a sua palestra não sei onde. Cara, isso me traz um contentamento com a minha Com o profissão, trabalho, né? com o meu trabalho, com aquilo que eu me disponho a desenvolver. E a gente realmente tem a gente tem uma forma diferente de trabalhar, a gente é muito próximo do cliente, né? A Carpe é um escritório boutique, então a gente atende poucos E a clientes. assinatura também é uma consultoria boutique, né? Poucos. E aí, Má, eu quero te falar uma coisa bem mineira, pra você já sabe que eu sou bem mineirinha. É junto dos bons que a gente fica melhor. Sem dúvida. Então, o que eu quero te falar é que eu tive essa felicidade, até arrepio, essa felicidade muito grande de ter você nessa virada de chave na minha carreira, que foi uma virada de chave emocional, estratégica, envolveu muito trabalho. Lembrando, gente, deixa eu contar um ponto aqui que eu sei que vocês gostam de saber desse contexto. Na ocasião do falecimento do meu pai, eu estava com a Maiara dentro da empresa fazendo uma reunião e nesse turbilhão da mudança da minha carreira, largando 2 posições que eu ocupava, com a empresa ainda insuficiente para me manter nessa posição, e hoje eu me encontro na seguinte posição, nessa data. Eu não tenho mais vaga para a minha hora. Toda a minha hora que a gente disponibilizou para os clientes, ela hoje é ocupada. Então, eu tenho a felicidade no meu peito de ter conseguido monetizar a minha hora e ter pessoas que estão aqui que valorizam este serviço, esse trabalho que a gente construiu. E eu só consigo hoje pegar um novo cliente se algum dos clientes que estão comigo finalizarem o trabalho ou não quiserem renovar ou seguirem para um outro caminho. A assinatura hoje ela tem ainda vaga para serviços que são supervisionados por mim, na horizontalidade do meu cargo, mas que são executados pelo meu time e o orgulho danado que eu tenho desse meu time, porque eu falo de boca cheia que o pessoal que está lá é melhor do que eu em muitos e muitos e muitos quesitos, e que assim seja, que eu possa ter você, ter a Letícia. Eu choro, hein? Eu também. Eu Sou choro. pisciana.
e que eu possa ter pessoas que são muito melhores do que eu, que são muito mais competentes do que eu, como você, como a Letícia, como Mariana e como Gabi e muitas outras pessoas que têm habilidades complementares à minha, Saulinho, que está lá dando aula pra gente de gestão, aprendi muito com ele, porque eu acho que é realmente, gente, junto dos bancos a gente fica melhor e essa troca qualificada, aonde você pode falar, receber, pensar, executar, porque é muito mão na massa, gente. O negócio é muito mão na massa. Isso, se eu puder deixar um takeaway desse momento, desse podcast, é isso. Unam-se com pessoas de troca qualificada que vão te levar a raciocínios e a percepções que sozinho você não vai. Ou se for, vai demorar muito mais tempo. Então, obrigada. Eu queria usar essa fala para te agradecer do fundo do meu coração. Eu fico muito feliz, assim, de coração mesmo. Para mim é muito importante. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu trabalho. Eu amo de verdade o que eu faço. Por você também. Mas sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Porque eu acredito de verdade que ele é capaz de mudar a vida das pessoas. Eu conheço... hoje eu tenho, assim, inúmeros clientes e tenho a felicidade de dizer que muitos dos meus clientes hoje são meus amigos, frequentam a minha casa. Tomam uma garrafa de vinho com você. Tomam uma garrafa de vinho, vão no aniversário do meu filho. Estão comigo no meu dia a dia e nossa, assim, é incrível mesmo a gente construir esse relacionamento, conhecer pessoas tão boas e crescer, né? Porque a partir do momento que o nosso cliente cresce, a gente também cresce, né? E aí você vira um ecossistema de prosperidade, né? E eu fico muito feliz também de hoje, essas ferramentas, tanto o branding como o business design, também fizeram com que eu pudesse escolher hoje com quem eu trabalho, né? E estar perto das pessoas que eu acredito também no trabalho, que eu sei que são pessoas comprometidas e que eu não tô ajudando as pessoas a contar mentiras, pessoas a enganar outras pessoas, que eu tô realmente trabalhando com pessoas éticas, pessoas responsáveis. Vocês são umas dessas pessoas, né? Todo o time de assinatura que me recebe, assim, tenho nem o que falar, né? Gente, de como todas as meninas me recebem, sempre receberam o meu time também muito bem. Sou muito grata mesmo a esse projeto e tenho muito orgulho dele, assim, sabendo que é 50-50, eu sempre falo, né? 50-50. É um 50% meu trabalho e 50% trabalho de vocês, e por isso teve esse resultado, né? Porque a gente realmente co-criou, a gente trabalhou juntas, né? Partilhou, conversou, sentiu as dores umas das outras, respeitou momentos, né? Então você perdeu seu pai, em alguns momentos, meu filho ficou doente uma época, teve que ficar internado, e a gente tinha reuniões, desmarcou. Então, assim, essa amizade que vai sendo construída, eu tenho o privilégio hoje de ser sua amiga do Saulo, né? Sempre delicioso estar aqui com vocês. Faço questão de vir sempre presencialmente. Eu amo, ela fala. E já reserva 2 dias pra gente tomar um vinho. Pra gente poder tomar um vinho, comer, bater papo, né? E eu acho que essa relação também, né? Isso é uma coisa que eu acho muito importante que eu falo pro cliente. Principalmente quando a gente está num momento de crescimento, que a gente está buscando evolução, trabalhar com pessoas que a gente gosta, com quem a gente se identifica. Eu me dou esse luxo. Porque a gente tem esse prazer, assim. Eu também me dou esse luxo hoje. Eu já fiz muito projeto, assim, sofrido. Eu também, gente. Né? Com um cliente que não te respeita, que não respeita seu trabalho, com um cliente que acha que é melhor e superior a você, porque tá te pagando, você tem que fazer o que ele quiser. E é muito ruim trabalhar dessa maneira, mas, enfim, né? A gente precisa trabalhar e pagar boleto. Tudo tem momento, né? Mas é muito bom você ver que você apostou num caminho e que esse caminho deu certo a ponto de você começar a trabalhar com aquilo que você quer, com quem você gosta. Isso pra gente é muito importante, a gente é muito feliz. E a gente vai pra uma segunda fase, eu vou te falar. A assinatura, ó. Ó o Netflix da assinatura aí. Alô, Letícia, primeiro interno, depois externo. Mas eu já dei um spoiler aqui, ó o Netflix. Vai vir igual a Silvia Brás com as filhas delas. Vou fazer a assinatura com as meninas lá. E assim, eu quero aproveitar esse momento, então, a gente está encerrando esse papo, mas eu quero aproveitar esse momento para fazer uma homenagem à minha equipe e agradecer do fundo do meu coração, porque esse ano de 2026 é o ano onde eu tenho falado consistentemente nas reuniões para o meu time a bênção que é ter um time, porque eu não caminho mais só, caminho com os melhores que estão comigo. E já aproveitar para dizer que a Assinatura está contratando, a Assinatura está investindo em time, graças a Deus estamos em franca expansão. Se você é dessa área e quer trabalhar com a gente, manda um currículo aqui para nós. E o Assinatura MarcaCast está chegando ao final. Aqui você vai voltar com Cris Castro.
para vocês duas falarem de Made, porque Made é um super case aqui para o nosso país e a gente quer trazer também mais cases internacionais, então você vai voltar, tá? Com certeza, com certeza. Bota na sua Estou à agenda. disposição para Vem estar comer aqui pão de sempre queijo. com vocês. Obrigada pelo convite de novo. Eu adorei estar aqui compartilhando sobre o case de assinatura e também sobre a Carpe, né? Quem quiser saber mais sobre a Carpe, o Instagram da Carpe é @carpe.lab. O meu é Mayara Murakami. Vai ser um prazer também, se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre esse bate-papo, quiser enviar ou nos comentários aqui no próprio YouTube ou no Instagram, eu vou responder todo mundo. Espero ter contribuído. Muito, muito, muito. Eu sou a Amanda Coelho Oficial, estamos chegando ao final de mais uma assinatura Marca Cash. Então, fica aqui ligadinho, acompanha tudo que a gente vai seguir nesse propósito de trazer conteúdo para as marcas brasileiras no segmento de cosméticos. Um beijo. Obrigada, Mai. Valeu!